profissional de alto gabarito, tem prestado relevantes serviços aí ao Sebrae, enfim, aos empreendedores de um modo geral. Estou muito satisfeito de recebê-lo aqui no Instagram do Conselho, enfim, e para nós é uma honra. Fala aí um pouquinho de você, do que você faz no Sebrae, qual é a sua especialidade aí. Diego, primeiramente, obrigado aí pelas palavras e pelo convite, né? É um prazer estar falando diretamente com os empreendedores, né? E representando o Sebrae. Eu trabalho no Sebrae Nacional, na unidade de competitividade, e mais especificamente eu trabalho com inteligência de negócios, né? Então a gente está monitorando aí a partir de dados, pesquisas, estudos de mercado, o que está acontecendo com os diversos segmentos de pequenos negócios no Brasil. E, obviamente, o setor imobiliário é importantíssimo, né? Serviços imobiliários representam cerca de 10% do PIB, contando construção civil, chega a quase 15%, né? Então, é um segmento que a gente olha com muito cuidado, porque sabe que, além de sua importância, está sendo muito afetado pelo momento, né? Como toda a economia, mas, enfim. Aí a ideia aqui é bater um papo. Bacana. À disposição. Não, e a propósito disso, da importância do mercado imobiliário, a gente tem feito cada vez mais estudos, porque, infelizmente, por muito tempo o mercado se pautou muito em achismos, né? Eu acredito e tal, estudos técnicos, eles estavam muito distantes da nossa realidade. Porque, enfim, a contingência, talvez até o profissional de outrora, ele era visto como um mero aproximador, né? Pô, tá aqui, você quer comprar, você quer vender. E com o tempo a profissão foi ganhando atribuições mais complexas, né? Que requerem desse profissional uma leitura mais profunda de todo o mercado. E você fala da participação do PIB, é muito interessante como o mercado, direta e indiretamente, ele tem uma participação substancial, porque a compra e venda de um imóvel, ela verte-se numa cadeia. Por exemplo, uma pessoa compra um apartamento, ele logo reforma esse apartamento, ele vai decorar, enfim, ele movimenta toda uma cadeia de serviços e produtos com a intermediação dele. Então eu costumo dizer que o corretor de imóveis ele é um fomentador de prosperidade. Ele agiganta o negócio. Vende uma loja, ali abre-se um negócio. Aluga-se uma loja, ali vai surgir novos empregos, novos negócios. E dentro desse ponto, a Pricewaterhouse, acho que para o ano passado, fez uma análise de que o setor imobiliário teve uma participação de mais ou menos 170 bilhões de reais no mercado imobiliário. Isso é um volume gigantesco de transações do mercado, de um modo geral. Então, assim, é um mercado enorme. A gente precisa entender o tamanho desse mercado, porque às vezes nós que estamos aqui no dia a dia, numa transação pequena, a gente só vislumbra o mercado do tamanho do nosso universo. Alguém que atua no mercado financeiro, por exemplo, consegue perceber o tamanho do mercado dele, porque ele lê os números todos os dias. E nós, como somos ilhados e às vezes não compartilhamos informações, não conseguimos ver o universo e o tamanho do nosso mercado, sabe, Rafael? Não, com certeza, Diego, porque, como você falou, né, os serviços, e os serviços imobiliários em especial, são uma espécie de elo, uma espécie de cola entre outros segmentos, né? Como você diz, a pessoa que compra o imóvel, ela vai fazer reforma, ela vai contratar serviços elétricos, serviços, enfim, vai contratar decoração, vai contratar uma série de outros segmentos. Então, sem dúvida, é um segmento chave para qualquer retomada que a gente tenha, né? E a gente está falando de centenas de milhares de empresas, a maioria delas de pequeno porte, né? Ou microempresas. Então, é um segmento muito importante para o Sebrae, né? A gente está acompanhando com cuidado o que está acontecendo. Muito, muito importante. E a gente já, na nossa gestão aqui, a gente já tem nutrido um olhar mais profundo para a profissionalização do mercado, para a regularização das empresas, tanto junto ao Conselho quanto perante o fisco, porque o corretor de imóveis, em que pese exerça uma atividade altamente remunerada, ele ainda não tem um planejamento tributário adequado, né?
Muitos deles operam como pessoa natural, ou comumente dito pessoa física, e às vezes não declara tudo que se ganha. Pensa, é óbvio, o Brasil tem algumas dificuldades de ordem tributária, mas o não declarar pode ser maléfico para ele no futuro, porque na hora de obter um crédito, na hora de regularizar, enfim, a sua empresa, ou eventualmente sofrer uma multa pela não declaração. Então, essa estrutura, e a gente desenvolveu um projeto lá que é o Compliance para o setor imobiliário, essa estrutura de regularidade junto ao conselho e a profissionalização por meio de empresas, gera um colchão de proteção para o corretor de imóveis que amanhã ou depois, num momento de crise como esse, por exemplo, ele pode se valer de um empréstimo subsidiado com maior facilidade, ele pode, de repente, se valer de uma previdência que ele recolheu, ainda que mínimo, mas que socorre. E, por não estar atento a isso nos momentos de abonança, nos momentos de dificuldade, às vezes isso pode prejudicar. Então, um dos nossos objetivos é essa profissionalização e com uma parceria muito forte junto ao Sebrae, que faz um trabalho fantástico. O Sebrae, para mim, é o Brasil que dá certo. A gente olha aqui, por exemplo, no nosso ambiente, a gente tem 115 firmas individuais hoje ativas, SA nós temos 10, você vê que o tamanho é menor, limitada ainda é o nosso maior número, porque era uma cultura do brasileiro se valer da limitada, são 867, Eireli 98, e aí tem um porquê, por conta do capital social mínimo, né? Então gera um limitador, e aí a gente faz um número de ativos de 1.090 empresas, que pode crescer muito mais, porque a gente sabe que nem todos ainda estão registrados, embora devam estar, não estão registrados junto ao Conselho. A gente começou um trabalho de sensibilização agregando valor, não é só obrigando ele a registrar, porque a lei assim o diz, é agregando valor, procurando Sebrae, cursos, etc. Isso é muito importante. Perfeito, Diego. Eu acho que é um ponto que você tocou aí que eu queria reforçar, é a necessidade de, nesse momento, né, que a gente está de dificuldade, de se preparar para a retomada, né? A gente tem muita incerteza aí pela frente, né? E os dados realmente mostram que essa crise é única, né? A gente está falando de uma crise tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né? Por que da oferta? Porque as empresas, muitas delas não estão podendo operar, e de demanda porque as pessoas, obviamente, também estão ou segurando os gastos para só aquilo que é essencial, ou simplesmente optando por não sair de casa, para não se colocar em risco, né? E com isso, obviamente, você tem dos dois lados ali, a oferta e demanda sofrendo. Então, a crise está sendo comparada nem mais com 29, nem mais com Segunda Guerra, talvez o paralelo mais próximo é da peste ali, a gente está falando da Idade Média, porque nunca, né, na nossa geração, a gente viu países inteiros ficando parados, né? Mas isso vai passar, em algum momento vai passar, obviamente a sociedade vai mudar, os hábitos de consumo também, mas nesse momento que a gente está, é muito importante que o empreendedor procure se qualificar, procure se planejar, procure da melhor forma possível ter caixa para aguentar durante esse momento, conhecer mais também o seu cliente para entender as necessidades dele para quando a retomada vier, e também conhecer a fundo, foi até uma pergunta que apareceu aqui nos comentários, né? Conhecer a fundo as medidas que estão sendo anunciadas, porque cada dia hoje é uma semana, cada semana é um mês. Foi perguntado com relação a linhas de crédito para financiamento de casa própria. Se foi anunciado alguma coisa. Até onde eu sei, ainda o governo não apontou para isso. Tem algumas medidas anunciadas. A gente vai fazer uma live Caixa Econômica específica. Maravilha. Existem algumas medidas aí, enfim, carências, etc. Tem medidas positivas, né? Isso é muito bom. E você está perfeito na leitura da formação, da qualificação. Uma coisa que primeiro não podemos menosprezar o momento que estamos vivendo. Vai aparecer muito animador de torcida, que é só isso, aquilo. Não, a gente precisa fazer o diagnóstico certo do momento, ainda que ele não seja o esperado ou o que a gente queira, para poder aplicar o remédio correto na economia e nas nossas atividades individuais. Então, não podemos menosprezar os impactos econômicos da crise. Então, a gente precisa fazer essa leitura. Então, o que a gente tem orientado no nosso universo? Primeiro, não abandone seus clientes. Seja relevante para eles. Agora é a hora de você se diferenciar. É ligar para simplesmente ouvi-lo.
Talvez o cliente está lá em casa, angustiado, Exato. principalmente os clientes vendedores, porque esses continuam com as suas necessidades de venda, né? Então, é um momento de você se diferenciar sendo apoiador, sendo parceiro. Porque muitos de nós, e eu me incluo, acreditávamos que vendíamos produtos, né? Um apartamento, uma loja, um lote, uma casa, mas nós vendemos serviço e nós vendemos a nós mesmos. Então, agregar valor e vender serviço é relacionamento interpessoal, é se importar com pessoas. Então, uma dica que eu estou adotando agora é reconstrua a sua base de clientes. Se você não controla, se a sua agenda ainda é de papel, passe isso no mínimo para uma planilha. Estude CRMs para te alertar a data de aniversário do cliente. Por quê? O cliente vai lembrar de quem lembrou dele no momento difícil. Principalmente o cliente vendedor. E aí, assim, a gente tem que ter esse além, a gente tem que correr uma milha a mais e não esperar, porque o mercado imobiliário ele é muito democrático. O mais preparado nem sempre vende o imóvel mais caro. Então, assim, muita gente leva o mercado na espécie do garimpo, né? Não, hoje eu vou encontrar o negócio da minha vida aqui, e aí não se qualifica, não aposta muito na sua formação, menospreza às vezes um cliente que ele não leva muito a fé, e aí nem retorna a ligação, ou enfim. Hoje, cada lead, cada demanda, cada cliente precisa ser tratado, porque ele importa. Porque as coisas, assim, o que vai acontecer? Vai parar de vender imóvel? Não. Os imóveis fazem parte da contingência da nossa vida. Mas vai ficar mais difícil, a concorrência vai ficar maior, você vai ter que gastar mais, vai ter que ser mais criativo, né? Não, com certeza, Diego. Você tocou num ponto aí essencial, que é manter um bom relacionamento com os clientes. O que a gente tem observado, e não só no setor imobiliário, mas no geral, que as marcas que estão se destacando, as empresas que estão se destacando, são aquelas que estão se colocando à disposição do cliente e, obviamente, aquelas que podem, né, até em formas de diminuir os impactos negativos, né? Então, seria muito legal, assim, por exemplo, se aprofundar bastante nas linhas de crédito que estão aparecendo aí para aquele cliente comprador, para, de repente, mostrar, olha, ok, não é o cenário ideal, mas está surgindo essa linha nova aqui que pode ser vantajosa para você, mas mostrar que você está do lado do seu cliente, para quando vier um melhor momento, você está preparado para ajudar, né? Então, também apostar muito no marketing digital, para continuar sendo lembrado, né? Isso é algo que a gente também está vendo em todos os segmentos, que essa crise acabou ocasionando a maior transformação digital já vista aí, porque empresas que nem achavam que era para elas essa questão do digital tiveram simplesmente... A prova sou eu, nunca tinha feito uma live, né? Estou aqui fazendo uma live para o conselho, fiz antes, enfim, eu acho que nunca foi feito tanta chamada, videochamada em um momento. No primeiro momento, a gente que é mais realista e tal, falou, não, eu acho que tá se exagerando. Depois, acho que ninguém acreditava que teria uma dimensão como essa. No nosso mercado, se alguém me perguntasse, na virada do ano, dezembro, janeiro, qual seria o futuro, seria o mercado imobiliário. Nós temos todos os aspectos macroeconômicos favoráveis ao nosso setor. Nós tivemos aí uma repressão de demanda por muito tempo, em razão de crises políticas, crises internacionais, etc., impeachment, enfim, uma série de eventos que gerou uma repressão, congelamentos salariais e tal, etc., principalmente Brasília. E as pessoas, e aí a gente fez um estudo sobre o crescimento do mercado, mesmo em tempos de crise. A gente está apresentando esse estudo no BNDES também, e aí esse estudo que eu fiz em colaboração com a nossa superintendência e outros colegas, a tesouraria, identificando qual é o potencial de crescimento do mercado à luz do ITBI. Então a gente vai lá, olha quanto se arrecadou de ITBI, qual é o tamanho disso, isso a gente fez aqui de 2015 até 2019, até começo desse ano, de 2020. E é incrível, porque esses foram anos de crise mesmo, assim, o mercado não estava bom. Sim, mas a despeito da crise, nós tivemos um crescimento de 31%. Você vê, é um mercado que, se você me perguntasse, o Brasil é o país do imóvel. Por quê? Até pouco tempo, nós tínhamos menos de 1 milhão de pessoas de CPFs aplicando na Bolsa, para um país de 210 milhões.
Nós temos uma população carcerária de mais ou menos 900 mil pessoas. Por um tempo, teve mais gente presa do que investindo na Bolsa. Você vê como que é o nosso país. Então, assim, o nosso país ele não é do mercado financeiro, diretamente. Então, assim, ele ainda não tem essa cultura. Nós temos uma cultura muito forte na propriedade imobiliária. Se você perguntar um senhorzinho, ele vai falar assim, o investimento para mim é imóvel. É o mais seguro, né? O brasileiro tem a coisa da casa própria. Né? E agora, havia uma curva de inflexão, todo mundo, em dezembro a Bolsa bateu, todo mundo estava querendo, agora vamos para o mercado financeiro porque os juros estão baixos. Só que a pessoa quebrou a cara agora. Assim, e vai ser difícil operar também no mercado especulativo, né? Vai ser muito difícil. Não, com certeza, Diego. Deixa eu até complementar aqui com um dado que é interessante. Assim, como você falou, mesmo nos momentos de crise, o mercado tem oportunidades. Não tô querendo dourar a pílula aqui, porque a crise é séria e é severa, né? Mas depois da crise de 2008, 2009, por exemplo, houve um período de valorização de imóveis que foi muito puxado pela busca por segurança. Então, como você disse, né, o brasileiro tem na casa própria, no imóvel, uma espécie de porto seguro, né? Seja para investir ou seja para morar. Então, óbvio, a renda das pessoas vai ser afetada, isso vai afetar a demanda, mas a gente tem o outro lado, como você falou, a Bolsa já caiu 36% desde janeiro. Então, nesses momentos, muitas vezes, principalmente aqueles investidores que têm mais capital, né, eles acabam migrando para ativos mais seguros, né? E o imóvel, por mais que ele desvalorize um pouco, etc., no geral, no médio e longo prazo, ele tende a não perder muito valor. Então, você pode ter até um problema de liquidez para se desfazer dele, para vender depois, mas em termos de valor é muito difícil dele perder. Então, o que a gente viu em crises passadas pode ser que atenue um pouco a gravidade dessa crise agora. Essa busca por ativos mais seguros. Né? Sem dúvida. E assim, o crescimento de oferta e demanda de imóvel, ele decorre da contingência humana. Casamentos impulsionam a aquisição de imóvel, divórcios impulsionam a aquisição de imóvel, falecimentos, infelizmente, você faz o inventário, você precisa resolver. Então, é uma inerência da vida humana a demanda. É óbvio que, em alguma medida, em cenários mais favoráveis, essa demanda vai ser maior. Sim, mas haverá sempre essa contingência humana. A Covid não vai tirar a essência humana de casar, divorciar e etc., de nascer filhos, de repente entrar na população economicamente ativa. Só para ter uma ideia, no mercado de Brasília, nós somos a quinta cidade em número de divórcios. O que significa isso? Significa que uma pessoa que morava numa casa só vai ter que morar em duas. Vai procurar outra. Vai ter que procurar outra. E isso faz parte da vida humana. Nós temos uma taxa de pessoas que entram na população economicamente ativa. Então, quem está aí achando, e aí a gente tem algumas perguntas, eu vou interagir com o pessoal. Gente, o Robson pergunta em que momento o mercado vai retomar. Bom, com a pujança que esperávamos, a gente ainda é muito incerto. Quem prometer soluções mágicas, mirabolantes, está enganando. Quer vender o produto dele. Porque quem não quer notícia boa? Todo mundo quer notícia boa. Mas, às vezes, a notícia boa não é a necessária. A gente precisa ter notícias reais. E, com base em dados reais, a gente toma a decisão. O que eu digo? Eu, por exemplo, fechei 2 negócios durante a crise. Assim, enfim, assinatura eletrônica, digital. Existem pessoas procurando imóvel. Vai ser mais difícil? Sem dúvida, gente. Falar de investimento hoje, de negócio para as pessoas, é como vender imóvel num velório. As pessoas falam assim, como assim? Você não está vendo o que está acontecendo? E aí cabe a você desenhar e trabalhar as necessidades das pessoas. Teve um dado curioso, é lamentável isso, mas é um dado, enfim, a gente tem que trabalhar com dado, é que a taxa de procura por divórcio aumentou durante o período do Covid. Na China, né? Assim, então, você imagina que assim, as pessoas estão convivendo mais, assim, não tem aquela escapada de ir para o trabalho e tal, então tem que lidar com as diferenças. Isso é uma demanda que surge. Ou, eventualmente, as pessoas que estão em casa, olhando para o apartamento deles, falam, cara, não estou bem todos os defeitos. Puxa vida, esse apartamento aqui não é bem o que eu queria. Precisa de um lugar maior, precisa de uma casa. Eu preciso de um escritório, eu vou trabalhar home office, mas não tem. Meu filho está toda hora me intrometendo, me interrompendo e tal. Enfim,
a vida humana impõe demanda. É assim. Agora, vai ser como foi antes? Não sei, a gente não pode prever. O que nos cabe? Se preparar, formar e não abandonar os clientes, porque eles vão lembrar de quem lembrou deles. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Com certeza, Diego. E aí, para complementar, né, a gente fez essa pesquisa, inclusive está no portal do Sebrae, tá? Recomendo todos entrem lá. A gente fez uma pesquisa com mais de 6 mil empresários no Brasil inteiro para justamente captar os impactos da crise, né, até aqui. Isso de todos os segmentos, não só do imobiliário, né? E o que a gente vê é que, de fato, o faturamento está sendo muito afetado, né, em todos os segmentos. E a gente perguntou também com relação à expectativa de melhora da economia, né? E isso varia bastante, mas as pessoas estão trabalhando com horizontes, os empresários, né, para voltar em cerca de 10 meses, voltar às coisas normais, gente. Não estou falando de ficar 10 meses todo mundo em casa, mas de 10 meses as coisas começarem a voltar ao normal. Isso é a visão dos empresários, né? Mas a verdade, como você falou, é que a realidade está mudando a cada dia, não existe bola de cristal. E o importante é ficar sempre antenado ao que está acontecendo, as medidas estão sendo tomadas, e a realidade econômica, né, para ver quando que a coisa vai melhorar e, como você disse, não perder de vista o relacionamento com os seus clientes, né? Sem dúvida. Assim, nós somos aí mais ou menos da mesma idade, comentei isso com você. Assim, a nossa geração, de fato, não tinha vivido uma crise tão aguda. E a humanidade, ela se transformou após crises mais agudas, contundentes. A gente pode citar grandes exemplos aí, a peste, a crise de 29, enfim, a Idade das Trevas, depois o Renascimento, enfim, a humanidade precisa de algumas contingências para se ressignificar, para transformar e sair do lugar comum. Nós todos fomos obrigados a sair do lugar comum. Nos foi tirada uma zona de conforto que nos levou a se reinventar. Hoje, por exemplo, o corretor mostra imóvel por videochamada, ele monta lá um grupo no WhatsApp, os 3 estão lá, o corretor, o vendedor, e ele está mostrando o imóvel. Então, por exemplo, gente que tinha resistência de fazer assinatura digital, hoje está utilizando. Gente que tinha resistência de fazer uma videochamada, hoje usa em larga medida. A crise, ela fomenta ideias disruptivas, inovação. Assim, a gente fica mais, digamos assim, como aquilo que eu acreditava ser certeza e ser absoluto, deixou de ser, então aí a inovação ganha espaço nesse momento. O nosso mercado era muito, e é muito ainda tradicional. A gente evoluiu muito pouco, muito pouco. Falando de construção civil, por exemplo, como é que construía na Idade Média, por exemplo, ou há 2.000 anos atrás? Era argamassa e cerâmica. Como que a gente constrói hoje? Argamassa e cerâmica. Então é um mercado ainda muito limitado para a inovação. A inovação ainda é demorada. Porque realmente faz parte da nossa essência. A moradia, o lugar, a nossa referência de estar, enfim. E esse momento vai transformar, vai purificar o nosso mercado, sobretudo. Porque a gente vai, sim, ser mais sensível à mudança. E aí, quando eu falei das grandes... Nós não temos, na nossa geração, nada de precedente ao que estamos vivendo. Isso vai nos transformar. De alguma medida, vai nos transformar. Até a nossa relação social. O brasileiro que é tão cordial, de beijinho e abraço, talvez isso mude. Talvez isso mude, entendeu? A Segunda Guerra Mundial nos legou uma série de coisas, nas relações contratuais, na sensibilidade para o olhar humano e tal. E o Covid vai nos legar outras coisas tantas, né? Com certeza, Diego. O que eu ressalto aí, o que você falou é isso, né? Que quem está saindo na frente, ou quem vai sair na frente depois, principalmente quem decidiu inovar, quem decidiu testar coisas novas. Como você falou, tem que apostar no atendimento virtual, fazer videoconferência para mostrar o imóvel, porque, como você disse, tem gente que ainda está procurando, sim, assinatura digital. Eu acho também muito importante ressaltar, isso para todos os segmentos, que quem inovar e quem tiver caixa para aguentar a crise é quem vai sair melhor. Então, procure ver se não tem linhas de crédito para seguir operando também, que vale a pena. Torne-se especialista em financiamento.
para você apresentar, de repente, alternativas para o seu cliente, aposte em marketing digital e se capacitar, né? O Sebrae está com uma oferta gigante aí de cursos online, a gente está fazendo consultoria à distância também, enfim, acho que vale a pena ficar atento ao site do Sebrae. A gente está sempre também tentando traduzir um pouco melhor as medidas que o governo tem anunciado, né? A gente também está trabalhando com várias entidades do setor privado para tentar trazer mais benefícios para os pequenos empresários, né? O importante é não ficar parado e ficar informado, né? Acho que isso é essencial nesse momento, que tem uma chuva de informações, né? Às vezes você fica meio perdido. Né? Sim. Aí, Rafael. Então, eu dizia que nunca tivemos tanto conteúdo de qualidade disponível, assim, gratuitamente. Profissionais de alto gabarito, incluindo você, por exemplo, que talvez não tivéssemos a oportunidade de ter esse debate, por conta dessa situação, a gente está tendo essa oportunidade. Isso é muito bom, isso é fantástico. Então, o momento também é de capacitação. E uma coisa que eu percebo é assim, o brasileiro sempre deixa para a última hora e tal, isso é natural do ser humano, inclusive, não o brasileiro, o ser humano. E a gente sempre soube potencial, sempre. Fazer ali uma reserva financeira, a gente sempre soube disso, mas dificilmente praticava. Por que não praticava? Sim. Porque vinha ali outra venda, vinha outra situação, então parecia muito distante essa dificuldade que viria. Mas hoje, a vida nos mostrou que a gente tem que estar alerta, que a gente tem que sim ter um cobertor financeiro, que a gente tem que estruturar os nossos negócios. O corretor de imóveis tem que tratar, ainda que ele atue como autônomo, a relação dele como uma empresa, ele tem que fazer um caixa, ele tem que saber qual que é o custo dele, de cada anúncio, de cada deslocamento, ele tem que ter essa ideia muito presente. E essa pandemia nos mostrou isso de forma assim, inopina. Da noite para o dia, a gente estava tudo bem e de repente não pode mais abrir, não pode trabalhar. Então a gente tem que ter essa atenção e eu acho que as pessoas vão ficar mais atentas a isso. Com certeza, Diego. Eu queria só ressaltar aí que o Sebrae está sempre à disposição do empresário enfim, precisando da gente, a gente está à disposição. Acho que estão vindo perguntas aí, né, sobre a nova dinâmica do mercado imobiliário. Isso, o José Leite está fazendo aqui. De $1 milhão, né, Diego? Assim, José, eu vou dizer para você o seguinte, qualquer pessoa que propõe soluções milagrosas, ela vai estar mentindo, sob a minha perspectiva. Acho que tudo é muito incerto e a gente não tem um exercício de futurologia. Mas eu coloco, vamos voltar para o passado e para as necessidades humanas. As pessoas vão parar de morar? Não. As pessoas vão parar de separar, casar? Não. Surgirão demandas, naturalmente. Agora, o que eu vejo? Talvez você precise discutir com o seu cliente precificação dos imóveis. Você precisa ter uma avaliação mais consciente, de olhar para ele e falar assim, olha, vamos analisar se de fato a sua necessidade existe, subsiste de vender, e se ela existe agora, nós vamos readequar isso. Né? Vamos fazer uma nova avaliação, e isso é muito rápido, porque de repente, se amanhã sai a cura, o mercado já, né? Enfim, mas você precisa ter esse diálogo permanente. Então as avaliações dos imóveis, elas terão que ser mais que quase que semanais, ali, diárias ou semanais. O trato com o cliente, você não pode mais deixar de ligar para aquele cara. Te ligo depois, e aí depois de 3, 4, 5 dias, não. Cada ligação é uma oportunidade de fechar um negócio. E como será mais difícil buscar novos clientes, é melhor você conservar e cultivar aqueles que já são seus. Com certeza, com certeza. Como eu disse, assim, o momento é de se preparar e não deixar passar a oportunidade quando as coisas voltarem ao normal, ou até mesmo as oportunidades, como você disse, que vão continuar surgindo, né? Durante esse período de crise. Sim, e surgirão, gente. Assim, ó, no estudo que nós fizemos, lá com base no ITBI, é impressionante, são anos difíceis, que gente dizendo, olha, não ganha dinheiro. E a arrecadação do ITBI cresceu, a gente coloca aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo do VGV, o VGH, que é o valor geral de comissionamento possível.
tirando imóveis irregulares, imóveis transacionados em contrato de gaveta, procuração, de 2015 a 2019 nós tivemos um incremento de 31% no valor global de transações de TBI. Então a gente teve aqui, por exemplo, ó, nós saímos de 10 bilhões de reais de vendas transacionadas, e aí envolve uma série de coisas, para 13 bi de transações de TBI no Distrito Federal. Isso poderia gerar uma massa de comissionamento, isso falando para o corretor, usando 5%, de quase 700 milhões de reais em Brasília. Em um ano, isso estava disponível para os corretores negociar, sem considerar imóveis vendidos em condomínios irregulares, que aqui é uma realidade enorme, imóveis vendidos com contrato de gaveta, enfim. Nós temos um mercado bilionário. E está mais do que na hora de entender que nós devemos atuar tal qual o mercado é. Nós temos que ser grande tanto quanto o mercado. Ninguém opera no mercado de ações sem formação, sem estudar. Você que estudou fora, você sabe o que se exige de um profissional para ele falar em nome de mercado. Entendeu? Quanto se exige para ser... Olha, a sua formação é invejável. Como se exige para se trabalhar no Sebrae, que dá consultoria. E aqui, pessoas que vendem milhões, às vezes não leem um jornal para entender o que está acontecendo na economia. Então, o momento aproveite esse tempo para estudar e se formar, para ser melhor, para se vender melhor como produto. Com certeza, Diego, com certeza. Isso é o que a gente está vendo em todos os segmentos, tá? Empresas que estão mudando totalmente seu modelo de negócio, inovando, são aquelas que estão conseguindo sair na frente já agora, né? Imagina quando a coisa voltar ao normal, que a gente espera que seja o quanto antes aí. Uma coisa, tem uma colega participando aqui, a Cris, que fala da prática de comissionamento. Bom, lá a gente sabe que não dá para... A tabela é referencial, ela não é impositiva. O CAD veda qualquer tabelamento, é uma prática anticoncorrencial o tabelamento. Mas como somos profissionais liberais e vendemos a nós mesmos, quem é bom tem seu preço. Então, se você se vende bem, se você tem uma performance, desde a sua fala, vestimenta, desde a avaliação, você define o preço. Eu, particularmente, escolho quais imóveis devo trabalhar. Mas isso foi sempre assim? Não. A gente passou por muita dificuldade, se sujeitou a muita coisa. Mas se eu continuo ao longo da minha vida me sujeitando, enfim, talvez seja a oportunidade agora do mercado entender que a média de comissionamento precisa subir. Porque nós já vamos perder no volume de transações. Então, uma forma de recuperar é precificar adequadamente o seu serviço, agregando valor. O que é caro para alguém? Aquilo que ele paga sem serventia. Mas o profissional que vende bem, vende no preço, bem avaliado, no tempo adequado, o imóvel é caro para ele? Não, sai mais barato até. Uma pessoa que tem um compromisso para pagar, ele tem um dinheiro a juro para pagar, por exemplo, né? E aí ele precisa vender o imóvel. Ele prefere pagar 10%, porque ele vai parar de pagar juro. Se você atender a necessidade dele, a contento, no tempo certo, ele vai te pagar o preço certo. E aí é preferível, nesse momento, qualificar as suas escolhas de imóveis para que você reúna seus esforços a um imóvel menor ganhando mais. Para que eu vou vender 2 imóveis a 3% se eu posso ganhar em um imóvel 6% do mesmo valor? Então eu vou focar nesse um imóvel. Com certeza. E trabalhar, como a gente conversou mais cedo, né? Para conhecer exatamente as necessidades do cliente, né? Se você trabalha de uma forma, enfim, atirando para tudo quanto é lado, né? Você não se valoriza, né? Isso como você falou, assim, o que seu cliente está precisando, o que ele quer. Quanto melhor você conseguir atender essa demanda, mais você vai conseguir colocar o seu preço, né? O preço da sua hora, né? Que por isso que é tão difícil no setor de serviço você quantificar, que na verdade você está quantificando o seu tempo, né? Então, não, quanto melhor... Como advogado, por exemplo, na corretagem nunca tive esse problema. Porque a gente tem um uso e costume, tem uma praxe aí no mercado. Como advogado, eu tinha essa dificuldade de precificar, de colocar uma coisa. Daí eu entendi, eu falei, qual é o meu custo? Faz ali a sua planilha de hora. Quanto você custa por mês? Seu preço começa por ali. Quanto que me custa, quanto que eu pago aí, falando para corretor? Quanto que eu pago de W Imóveis, de DF Imóveis? Os melhores portais estão disponíveis, DF Imóveis e tal. Quanto que eu pago? Quanto que eu pago de Google, de Facebook, de mídia, social media? Enfim, qual é o meu tempo? Quanto que eu gasto de gasolina, telefone? A partir daí você constrói o seu preço. Só que nós não fazemos assim.
nós simplesmente adotamos. E achamos, inclusive, que aqueles 5%, 6%, 10%, que seja, é tudo lucro. Mas não é, você tem que olhar a sua margem Você de tem que custo. tirar o custo, com certeza. Se a pessoa... E aí eu fiz uma análise mais detalhada. Se em 2019, todas as transações feitas com ITBI, se 40% delas fossem, 50% delas fossem feitas por corretor, dividindo os corretores ativos que nós temos aí, acho que coisa de, somando tudo, 13 mil e alguma coisa, teria uma média, um ticket médio de comissionamento para cada um dos corretores de 47 mil reais. Lamentavelmente, eu sei que boa parte não ganhou isso. E se você não ganhou isso em 2019, com essa média, acende a luz vermelha. Por quê? Porque se eu dividisse todo o bolo de comissões possíveis, 700 e poucos bilhões, eu estou falando de 350 milhões de comissões possíveis, e disse igualitariamente para todo mundo, tinha que ganhar 47 mil reais. Esse é o start. E aí, essa utopia de que a gente, não, o mercado vai surgir uma pepita de ouro, que é um garimpo, que vai dar certo, ela não existe. Agora vai ficar mais evidente a dificuldade. Toda crise purifica os mercados. Aquele que não está preparado adequadamente acaba saindo. Ele é empurrado para sair. E não é isso que a gente espera. Entendeu? Então a gente precisa agora realmente se profissionalizar e entender o momento que a gente está vivendo. Com certeza, Diego. Qualifique-se, informe-se. E procure o Sebrae, que tem empresa, né? E procure o Sebrae, porque a gente está de portas abertas aí para ajudar você. O nosso convênio regional promove, tem lá um workshop, tem é bem interessante o convênio, a gente assinou o termo de cooperação, e aí por conta de algumas mudanças no próprio Sebrae regional e tal, a gente não implementou, mas está na agenda para implementar para, no caso, quem é PJ, porque é o escopo do Sebrae. Mas a gente tem desenvolvido aqui uma série de coisas junto ao BNDES. A gente acabou de terminar um projeto muito bacana para levar para o BNDES para financiar corretores autônomos e imobiliárias. O projeto de lei que a gente mandou para a Câmara Legislativa foi abraçado por um deputado. Financiamento via BRB para corretores de imóveis e tal, uma série de situações, porque também tem uma coisa desse momento. Esse é um momento muito keynesiano. A presença do Estado vai ter que ser maior. Não adianta. Por mais liberal que alguém pretenda ser, ninguém consegue socorrer melhor as pessoas do que o Estado nesse momento. E nenhum país do mundo está abrindo mão disso, né, Diego? Não, ninguém. Então, até bom para amenizar essa polarização de qual é o caminho certo. Às vezes, há coisas boas no Estado mais presente, em alguma medida, e há coisas boas no Estado mais liberal. Já pensou se o Estado fosse 100% liberal agora? Você olha, como diz aí, cada um no seu quadrado, estávamos perdidos, todos perdidos. Então, agora é o momento de subvenção, de financiamento, linhas de crédito mais baratas, enfim. E tem uma coisa, assim, o brasileiro personifica o seu patrimônio em imóvel. Então, nós estamos no mercado certo. Nós temos um déficit habitacional gigantesco que não foi superado, precisa ser superado. Enfim, o governo está muito atento no mercado imobiliário. Né? Sim. E a infraestrutura, e aí isso inclui construção civil e que obviamente impacta no setor imobiliário como um todo, com certeza vai ser chave para a retomada aí, né? Não dá para ficar só nessa de socorrer nesse momento, mas pensar para frente também, né? Então eu acredito que deve surgir coisa aí nesse sentido, de aumentar o investimento, nem que seja parceria público-privada, no setor de infraestrutura, e isso vai impactar no corretor, no imóvel. Então, acho que é questão de tempo. Né? Esse momento de isolamento, assim, a gente está se falando muito, né? Uma coisa boa é que nunca tivemos tantas ideias num curto espaço de tempo. A inovação está assim, à flor da pele. Eu falo por mim, a gente teve várias ideias, insights ali que a gente... E, nesse momento, a gente tem o privilégio de poder arriscar. Porque, né, tipo assim, coisa que em um outro momento eu não arriscaria, era impensável. Agora eu estou arriscando, né? Tô ali, vamos lá, vamos apostar isso aqui. De repente, vamos ousar um pouquinho, né? Então, o momento é também de arriscar um pouquinho mais com segurança. Não arriscar financeiramente, mas ideias, implementação de ideias. Para ser realista, vou analisar aqui um número fornecido pela Noreg, muito interessante, para a gente ver o momento, muito por conta do isolamento.
houve uma queda dos atos notariais, dos cartórios de notas, de março de 2019 para 2020, de aproximadamente 39%. Aproximadamente. Assim, gente, a crise é real. Não dá para brincar com a crise. Ela é real. Mas a gente pode transformar a crise em uma enorme oportunidade. Eu leio crises, e aí a gente teve esse privilégio de não passar por crises tão agudas, eu leio como uma possibilidade do dinheiro mudar de mão. Porque em condições de temperatura normais, de temperatura e pressão, o dinheiro fica com quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro continua sem dinheiro. Essa é a realidade. Então, assim, a crise é uma forma de chacoalhar quem está mal preparado e levar o dinheiro para aquele que está preparado. Esse é o ponto. Então, é uma grande transferência de renda também. Muitos empresários vão quebrar e outros vão despontar. Essa é uma realidade. Vai ocorrer uma depuração, né, Diego? Assim, para o bem e para o mal, é fato que, por mais que sejam tomadas medidas, né, a gente sabe que aqueles mais preparados vão ser os que vão conseguir passar melhor por esse período de dificuldade, mas que a gente sabe que é temporário, né? É como você falou, né? Tem que se preparar para quando a coisa retomar mais a normalidade, digamos assim, né? Tem uma pergunta aqui do Le Martini. Qual o papel do Cresce com o GDF para ajudar os corretores de imóveis? Assim, a gente precisa esclarecer que o Cresce, em que pese seja uma autarquia, a gente usa do nosso poder político, entre aspas, para fazer uma interlocução com as instituições. E é como eu disse, o momento é muito Estado, keynesiano. Então, assim, qual é o nosso papel? Nosso papel é usar nosso escopo, nossa representatividade para levar projetos de lei, ideias, iniciativas. O que nós fizemos aqui no ambiente do Cresce? A nossa diretoria elaborou um projeto de lei, por exemplo, com redução de alíquota de ITBI para transações feitas com corretor de imóveis. É uma hipótese. Assim, não estou dizendo se isso vai resolver, mas é uma hipótese. A gente colocou situações de que imóveis comerciais administrados por imobiliários ou corretores, que o IPTU, que hoje a alíquota do comercial é 1%, seja reduzido em 25%, para fomentar uma atividade, e para o Estado isso é bom, porque ele passa a arrecadar em ISS, ele arrecada no serviço. Então a gente gira uma cadeia de fomento à atividade, que ainda, lamentavelmente, a gente tem uma atividade muito clandestina. Quem é corretor aqui sabe que ele recebe a comissão, ele não quer nem, muitos corretores, e eu falo que já vivi essa realidade, ele não quer nem que dá recibo. E isso, aparentemente, é muito bom naquele momento. Só que nas horas agudas da crise, a gente vê que não é bom. Então, outra coisa que eu digo é, profissionais antiéticos, profissionais preocupados em si mesmo, terão ainda mais vida curta no mercado. Uma preocupação que temos que ter é respeito às normas, e aí a estruturação do compliance mesmo, as normas deontológicas da profissão, ética, e, enfim, o nosso código de ética, e as normas concorrenciais do mercado. A gente precisa respeitar de forma salutar isso, para que todos sobrevivamos. Então, hoje, as empresas que querem se dar bem no momento da crise, quer vender curso, teve uma telefonia aí que não convém citar o nome, reduziu o plano e tal, ninguém olha isso com bons olhos. As empresas que estão posicionando certas são as empresas que estão se importando com as pessoas. Sim. E aí, por exemplo, os bancos, o que eles fizeram? Tiraram a rivalidade, todos eles fizeram uma ação conjunta, doaram um sem número de dinheiro para poder socorrer as pessoas. Né? Não, com certeza. As empresas que vão ser lembradas são as que se mostraram presentes nesse momento aí. De muita incerteza, né? Isso aí. E, Rafael, falando um pouco daquele estudo que você fez, você tem um blog muito interessante, Economia do Serviço. Eu recomendo. Obrigado. Lá, acessem o blog lá, um blog valiosíssimo, com dicas fantásticas. Ontem passei lendo o blog. Fala um pouquinho desse projeto, Economia de Serviço, a importância do serviço na estrutura econômica, enfim. E como ele pode ser afetado, enfim. Claro. Não, esse é um projeto que comecei com o meu orientador de mestrado, professor Jorge Arbache, escreve para o Valor Econômico, enfim, que a gente percebeu que o maior setor da economia, que é o setor de serviços, né, responde por 75% do PIB, quase, ele é pouco estudado, as pessoas gostam de estudar a indústria, estudar o agronegócio,
não diminuindo nenhum setor, né, mas que o setor de serviço que responde por 3/4 era pouco explorado. Então, a gente começou a explorar isso e convidar, inclusive, gente de fora para escrever. Inclusive, deixa aí o convite, Diego, se você quiser escrever sobre o setor bacana. imobiliário, as portas estão abertas. Maravilha. E a ideia é continuar aprofundando isso, né, e também com relação ao trabalho no Sebrae, também reforçar para ficar de olho no nosso site, que a gente está sempre publicando novidade aí, tentando ajudar o empresário nesse momento difícil, né? E com relação a essa pesquisa também, a gente está quinzenalmente soltando um relatório, né, mostrando como que estão os diversos segmentos. Eu acho que isso é importante também para o empresário acompanhar, para poder vislumbrar quando que as coisas estiverem voltando ao normal, né? E sabe o que é bom no serviço? É porque a possibilidade de se reinventar ela é mais fácil. O cara que vende um produto, né? O cara vende um produto, por exemplo, ele tem uma linha de produção, ele tem um estoque, ele precisa dar vazão para ele começar a vender outro produto. Nós que vendemos serviço, de repente uma abordagem diferente, uma formação diferente, muda toda a nossa posição. Vou falar direto para o corretor de imóveis. Ele hoje estava acostumado a trabalhar com lançamentos, não tem. Ele pode se reinventar como perito judicial, ele pode se reinventar como administrador de imóveis, ele pode ofertar serviço e a mudança ela é muito rápida. Porque, assim, depende única e exclusivamente do capital humano dele, entendeu? E o custo agregado no serviço ele é menor. Você precisa, quando muito, de uma sala. Hoje, nem numa sala. No home office você desenvolve. E a potência do serviço é muito grande, porque ela fomenta outras cadeias. Todo mundo que oferece serviço, ele puxa uma cadeia por trás dele. Por exemplo, o cara que é pedreiro da sua esquina, ele fomenta a loja de material de construção, ele fomenta o arquiteto, ele fomenta outro. Enfim, o advogado, por mais que, enfim, no litígio, mas você fomenta outras situações. O corretor, então, aí eu estimo, não é um dado oficial, mas que 70% das pessoas que adquirem imóveis, eles fazem alguma intervenção nesse imóvel. No mínimo, toda uma cadeia. No mínimo ele vai contratar alguém de mudança. Para dizer o mínimo, assim, ele vai contratar alguém para fazer mudança. No mínimo. Mas ele tem lá o decorador, ele vai comprar um móvel novo, ele vai, enfim. O serviço e o nosso serviço, ele compõe uma macroeconomia gigantesca que o Estado precisa, e é papel do CRES mostrar isso com mais evidência, de que a gente investir no nosso mercado é investir numa cadeia e fomentar numa cadeia, entendeu? Isso é importantíssimo, a gente tem que trabalhar nessa linha, entendeu? Com certeza, e aí você tocou num ponto essencial aí, justamente serviço principal ativo é intangível, são os cérebros, as ideias, né? Então é muito mais fácil você se refundar, se reinventar, né? E é isso que a gente espera do empreendedor, porque é isso que o momento pede, né? Quanto ao meu contato, alguém pediu, Rafael com F, rafael.moreira@sebrae.com.br, estou à disposição também. Se o pessoal quiser tirar dúvidas aí. Meu contato, enfim, tem aí o celular, depois eu mando aí nos comentários, tem uma série de coisas, tem o próprio Cresce, pode falar lá comigo, com alguém, tem o meu Instagram aí, que é pessoal, mas, enfim, @DHG Imóveis, tem uma série de contatos aí, eu estou à disposição de todo mundo. A gente que assume um cargo honorífico, e assim, hoje, com a condição de conselheiro federal, de diretor-secretário, conselheiro do CRESDF, ela é 100% honorífica. Mas é muito em retribuição ao que o mercado nos deu, né? Então, assim, não tem salário maior do que a honra e a possibilidade de ajudar as pessoas a alcançarem uma melhora no próprio mercado, né? Isso é muito importante. Eu vou te dizer que, assim, essa profissão ela é fantástica, sabe, Rafael? Talvez você que me disse aí que estava procurando um imóvel, vai chover de corretor aí, estava procurando antes. A primeira vez em que eu pude entregar a casa de uma pessoa, ou um imóvel de uma pessoa que comprou com o sonho de morar, cara, eu não sei nem descrever o quão útil eu me senti. Assim, eu sou corretor de imóveis há algum tempo e assim, é mágico você perceber isso. E isso serve para qualquer segmento. Quando você vende um determinado terreno e você vê uma loja construída ali, quando você vê eu tenho um grande amigo que eu gosto muito dele, o Getúlio, ele aluga muito e aluga para grandes empresas. Eu falo, cara, que sensação bacana.
Você escolheu o ponto e o cara está gerando dezenas de empregos no ponto que você escolheu, a empresa deu certo. Isso é um sentimento muito bom. E é o que é intangível no mercado. E só sobrevive nesse mercado quando se tem essa paixão. Porque quem vem por dinheiro, vai pelo dinheiro. Se parar de dar dinheiro, acaba de ver dinheiro. Uma coisa que eu digo é, por mais passemos por dificuldades, um médico na crise não deixa de ser médico. Ele vai continuar sendo médico. Por que o corretor e o prestador de serviço, por conta da crise, tem que deixar de ser? A não ser que pare de existir a profissão. Mas em existindo, você tem que se reinventar e desenvolver. Então, assim, é fantástico, cara. É um ofício. Hoje eu digo que eu posso ser qualquer coisa. Eles habilitam sonhos, né, Diego? É um fomentador de sonho, né? Entendeu? Isso e todo prestador de serviço faz isso em certa medida. Você na consultoria, como é bacana você ver um projeto dar certo, o Sebrae. Cara, por isso que eu falo que o Sebrae é o Brasil que dá certo, cara. Porque coisas maravilhosas que o Sebrae faz, entendeu? Obrigado, Rafael, agora no cenário macroeconômico, global, o que você acha? E o Brasil, no cenário, sim, aqui no achismo, né? O que você acha aí sobre o Brasil? O que a gente vai ter aí? Não, então, o mercado ainda está se ajustando e recalibrando aí as estimativas, né? Mas o que a gente está vendo é de uma queda de PIB de entre 2,5% e 6%, né? Mas a realidade é que tudo vai depender do avanço da pandemia, que tem um grande imponderável aí, né? Não só o avanço da pandemia, mas também o que vai ser feito para mitigar os efeitos dela, né? Inclusive por parte do Estado, como a gente mencionou, né? Mas o fato é que a gente está considerando aí um cenário de bastante queda, né? Então não dá para desprezar daí a necessidade de se capacitar, de inovar e se preparar para quando vem depois. A gente está, só para dar um panorama rápido aqui do que a gente viu na nossa pesquisa, né? A gente viu que só 7% das empresas estão funcionando normalmente, assim como funcionavam antes, né? 31% mudaram a forma de funcionar, e isso aí foi até interessante, porque a gente viu assim, que a grande maioria dessas está partindo para o online, para o digital, foi a transformação digital forçada que eu falei, né? Mas a gente está falando de outras mais de 60% que interromperam as atividades. Então, de fato, o efeito disso, né? Se for 1 mês, 2, 3 meses, e eu não estou colocando julgamento de valor, porque eu acho que a gente tem que seguir as recomendações médicas, mas só lendo do lado econômico, realmente vai ser uma queda bem grande, né? A gente está acompanhando a notícia aí, está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que está tendo, já teve mais de 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego em coisa de um mês. Você sabe o que me alenta? É porque a queda é democrática. Não é só o Brasil. Assim, agora, o que me deixa mais otimista é a resiliência do povo brasileiro, da economia brasileira. Que a nossa economia, ela tem alguns motores, o agronegócio, enfim, essa ideia de ser celeiro do mundo, isso dá um alento muito grande para a nossa retomada. E talvez até com talvez postos maiores que num cenário normal a gente não conseguiria. Rafael, nossa live está aí, enfim, chegando no final, o Instagram só permite 1 hora, né? Cara, foi um prazer imenso, assim, eu aprendi muito com você, a gente vai tomar aquele café, eu sou muito analógico ainda, eu gosto de tomar café, nosso mercado é muito assim, acho que a coisa que eu mais sinto falta é de tomar um café com alguém, pegar na mão e tal, mas nós teremos aí, de repente, desenvolver um curso voltado para corretores, a gente vai estudar com mais profundidade isso. E aí faça as suas considerações finais aí, para a gente não perder as suas palavras. Claro. Não, Diego, primeiramente agradecer novamente o convite, né? Em nome do Sebrae eu agradeço e é muito bom estar em contato com os empreendedores diretamente, né? Como eu falei mais cedo, né? Realmente a crise é grave, é de oferta e demanda, mas a gente vê que há caminhos de saída e há pessoas e empreendedores que vão sair na frente depois da crise, né? Mas para isso precisa que o empreendedor procure se qualificar, se aproximar do cliente, investir no marketing digital, tentar entender quais são as necessidades do cliente, não adianta fazer no atacado, tem que ir no customizado ali para atender. Procurar linha de crédito, porque quem tem caixa vai ser rei nesse futuro, né?
e botar as portas do Sebrae à disposição. Elas estão abertas, a gente está cheio de cursos, consultorias, a gente está sempre tentando traduzir